O anime começa com o protagonista Akira, que chora ao lembrar da morte de seu pai e de sua mãe. Sua amiga, para confortá-lo, lhe dá um abraço. Ela sabe que é difícil estar sozinho, mas quer que ele fique mais calmo. Ele, porém, gostaria que ela não se preocupasse. A garota promete que não vai a lugar nenhum até que tudo esteja bem, garantindo que todos cuidarão dele e que nunca ficará sozinho. Logo, somos levados 9 anos ao futuro, onde a IA está muito avançada. Uma organização sem fins lucrativos, conhecida como Associação das Vítimas da IA, coletou assinaturas em uma petição para enviar ao governo, chamada de Limitação da Aplicação da Tecnologia de IA. Além disso, mais de 50 mil pessoas participaram de protestos em Chiyoda, o que justificou a presença da polícia na cidade. A cena muda para pessoas que foram demitidas de seus empregos por não saberem usar IA. Muitas estão estressadas pelo fato de criminosos que a utilizam não serem pegos de forma alguma. Em seguida, a cena foca em Towa, que pergunta sobre o que pensam da IA. A própria IA responde que é capaz de localizar, analisar e organizar dados autonomamente, de acordo com sua configuração. No entanto, as pessoas dizem que ela não possui o conceito de alma ou espírito. Mas, no fim das contas, as almas humanas não passam de sinais elétricos produzidos pelos órgãos. Enquanto isso, Akira está em seu quarto sonhando com sua melhor amiga agarrado ao travesseiro. De repente, o despertador toca e ele se levanta. Ao olhar para o celular, vê a foto de Towa e continua fantasiando com ela o tempo todo. Depois de acordar, estranha o sonho que teve, mas logo começa a se vestir para ir ao colégio. Akira pergunta à sua IA se há alguma notícia interessante. Ela mostra uma reportagem sobre Towa, destacando que, aos 19 anos, ela já se tornou um prodígio, assunto em todos os fóruns. Ao sair do quarto, Akira toma café com seu pai adotivo, quando, de repente, Towa aparece, visivelmente cansada. Ela acha legal o fato de o garoto ir à escola, mas Akira comenta que ela também deveria frequentar como qualquer pessoa normal. Towa, no entanto, não vê sentido em aprender algo que já domina. Para ela, pular séries e se formar cedo é a escolha lógica. A narrativa explica que já fazem 10 anos desde que Akira foi acolhido. Towa acredita que seria bom preparar uma surpresa para confortá-lo. Logo, conhecemos mais sobre ela, um gênio mundialmente reconhecido como uma singularidade de uma mulher só. Com apenas 18 anos, já possui vários doutorados, administra uma empresa e atua como consultora em pesquisas. Em quase todas as tecnologias atuais, Towa teve um papel importante. Akira, por sua vez, sabe que, para ser digno dela, precisa deixar de ser apenas família e se tornar namorado, mas se pergunta como conseguir isso. Relembramos o passado de Akira. Aos 7 anos, ele perdeu os pais em um acidente. Como eles estavam afastados de suas famílias, o garoto ficou completamente sozinho. Foi então que o grande amigo de seu pai, Kazuya Omagi, o acolheu. Graças a Kazuya e a Towa, Akira foi salvo e encontrou uma nova família. Mesmo assim, ele não quer ser visto para sempre como um irmãozinho. A cena corta para Towa, que está prestes a construir a maior ponte do mundo graças à IA que desenvolveu. Após uma reunião, decide escolher um presente para Akira, mas não sabe o que comprar. Ao ver fotos dele, percebe o quanto o garoto amadureceu e desliga a IA para refletir. Nesse momento, Akira aparece. Ela oferece o jantar, e ele acha a comida deliciosa. Ao se sentarem, Towa pergunta se ele gostaria de algo em especial, mas Akira responde que dessa vez é a vez dele cozinhar. Ele diz ter uma receita que está ansioso para testar. Towa gostaria de preparar algo para ele, mas o garoto não permite, deixando-a levemente decepcionada. Enquanto conversam no sofá, uma notícia ruim surge sobre a empreitada dos androides. Diversos países e grupos interessados pedem a interrupção do desenvolvimento. Na televisão, um padre afirma que não permitirá a criação de androides, considerando-os uma ameaça intolerável. Para ele, androides equipados com IA altamente avançada, nos quais mente e corpo coexistem, são perigosamente semelhantes aos humanos. Towa sente que algo estranho está acontecendo. Seu pai já desconfiava de conspirações nos bastidores. Ela se pergunta o que pode fazer, ciente de que, se conseguirem algo tão drástico, seu trabalho será duramente afetado. O pai alerta que, no pior dos casos, sua pesquisa será engavetada. Akira torce para que isso não aconteça. Para Towa, os androides são invenções que trazem alegria a muitas pessoas,
E ela não entende o motivo da rejeição. Seu pai pede calma e promete contatar analistas e funcionários para investigar. Akira sabe que, nesse momento, não pode ajudar diretamente. No quarto, ele pergunta à sua IA a probabilidade de cancelarem o projeto de Towa. A resposta é de 82%. O que levaria 5 anos para ser feito, poderá ser concluído em 20. Logo, o pai de Towa aparece e pede que Akira mantenha a calma e seja um apoio em que ela possa confiar. Akira decide estudar todos os dias, mesmo sabendo que suas chances são mínimas. Seu objetivo é manter o ânimo de Towa, tentando diferentes formas de incentivá-la. Mais tarde, o pai explica que as chances de reverter a situação são mínimas, pois empresas rivais também votaram contra, alegando que o projeto ia contra os princípios da igreja. Isso enfraqueceu ainda mais a posição da garota. Algum tempo depois, Akira a convida para ir ao zoológico. Towa, deitada na cama, questiona sua IA se o que está acontecendo é realmente justo. A IA a aconselha a manter a calma e sugere que esse é o momento certo para falar de seus sentimentos. A garota sai correndo para escolher uma roupa. No dia seguinte, eles se divertem bastante no zoológico, assistem a um filme e, ao final, Akira a leva a uma casa de massagem, onde ela se sente muito bem. Mais tarde, eles se encontram para conversar. Akira, envergonhado, entrega um presente que ele mesmo fez usando tecnologias de Android. Towa fica muito feliz. Ele confessa que estuda suas IA o tempo todo para poder ajudá-la, e isso a emociona. Akira não quer ser para sempre visto como o irmãozinho dela. Towa fica corada, mas muda de assunto, elogiando o cachorrinho que ele fez. Akira percebe a mudança, mas decide não insistir. Na volta para casa, Towa pergunta se ele gostaria de caminhar um pouco. Durante o passeio, ela lembra que no dia seguinte, completam 10 anos desde que passaram a morar juntos. O assunto, porém, não se estende. Mais tarde, Towa entrega a Akira um presente, um álbum 3D. Ao ver as fotos, ele fica muito feliz. Mas ela acaba ficando preocupada com o assunto anterior e decide retomá-lo. Sempre quis que eles não fossem apenas irmãos, mas algo a mais do que isso. Durante esses 10 anos, Akira foi a pessoa que a fez seguir em frente. Todo esse tempo, tentou se convencer de que ele era apenas seu irmãozinho, mas cada vez que o observa, percebe o quanto ele se torna mais alto e másculo, e já não consegue vê-lo somente como irmão. Logo depois, Akira se declara dizendo que a ama e quer se casar com ela. Towa, porém, pede calma, já que ainda são muito jovens, e diz que o melhor é começarem como namorados. Em seguida, Akira chega em casa sendo a pessoa mais feliz do mundo. Sua IA lhe dá os parabéns, mas ele sabe que agora o maior desafio começa. Anos se passam, até que Towa decide esclarecer tudo sobre os androides. Do lado de fora, diversas pessoas protestam contra eles, mas ela resolve realizar uma coletiva para responder às perguntas e preocupações de todos. O projeto LC é um plano para atualizar a humanidade. Ao incorporar um dispositivo de IA dentro do corpo, utilizando tecnologia cibernética, cada pessoa poderia acessar a IA em tempo real, 24 horas por dia. Uma rede conectada estaria sempre disponível para oferecer apoio. Para tornar isso possível, contam com a colaboração das maiores mentes de cada área. Ela admite que alguns ainda podem ter receio em relação aos procedimentos cibernéticos, mas garante que não há motivo para preocupação, prometendo dar mais detalhes sobre a segurança em instantes. De repente, um garoto surge no palco, apontando uma arma para Towa e acusando-a de ser uma traidora da humanidade. Alguém que desafia a vontade de Deus repetidamente. Ele exige que ela peça perdão e morra. Nesse momento, Akira se coloca à frente e consegue impedir que ela seja baleada. Mesmo caído, o agressor atira 2 vezes contra Towa, mas os disparos acabam atingindo Akira. No chão, ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ao desmaiar, desperta como veio ao mundo e, ao olhar ao redor, percebe que o mundo está em ruínas. Assim termina o primeiro episódio. Depois de alguns instantes, Akira ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seus olhos vagavam pelo ambiente, atordoados, quando percebeu uma garota à distância, que o observava fixamente e pronunciava seu nome em voz clara. Ele, porém, pensava consigo mesmo que tudo aquilo não passava de um sonho. Afinal, sentira dor ao cair, além de uma leve tontura, mas nada parecia real. O que está acontecendo comigo? Questionava em pensamento. Recordava-se de ter saído de algo parecido com uma cápsula, talvez um equipamento médico, embora não tivesse certeza. Nesse exato momento, vozes ecoaram próximas,
e ele viu um homem se aproximando acompanhado da mesma garota. A maneira como falavam soava estranha, e Akira mal compreendia, mas foi surpreendido quando o homem o chamou de sábio. Disseram que haviam chegado ali depois do terremoto que abalara as ruínas. Akira tentou se erguer, porém seu corpo estava fraco demais. Suas pernas cederam e a escuridão tomou sua visão. Pouco depois, escutou novamente a voz feminina e abriu os olhos. Estava sendo transportado dentro de uma carruagem. Ainda confuso, levantou-se com dificuldade e agradeceu pela ajuda que estava recebendo. Pensou consigo que talvez o estivessem confundindo, pois seu nome era apenas Akira. O homem, então, se apresentou como o líder de uma aldeia próxima, e a garota, sua filha Ide. Ambos lhe explicaram que ele era considerado um sábio porque havia sido encontrado adormecido dentro da cápsula. E desde então toda a aldeia o venerava por seu suposto conhecimento. Segundo diziam, a Ordem de Uia sempre havia supervisionado aquelas ruínas e garantido que ele permanecesse sob cuidado. Mesmo assim, Akira não conseguia entender. Seus pensamentos voltaram imediatamente a Towa, e ele se perguntava aflito se ela estaria bem. Ao ouvir o nome do destino para onde estavam seguindo, uma lembrança forte tomou sua mente. Aquele era um lugar que costumava visitar com Towa e seu pai. Porém, a lembrança logo se tornou dolorosa quando a visão da destruição o atingiu. Uma forte dor de cabeça latejou em sua mente, forçando-o a se deitar, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mais tarde, ele despertou em uma casa simples, onde foi recebido com alegria por uma mulher que parecia feliz em vê-lo de pé. Akira perguntou em que lugar estava, e Uia lhe respondeu que se encontrava em sua própria residência, pedindo que se sentisse confortável. Ele agradeceu com sinceridade. Horas se passaram entre conversas e refeições, mas em certo momento todos os presentes ficaram atônitos com as coisas que Akira dizia, pois mencionava elementos de um tempo que já não existia. Quando questionou por quanto tempo acreditavam que ele havia dormido, nenhum deles soube responder. Eram apenas camponeses, sem conhecimento da história. Contudo, afirmaram que seria necessário relatar tudo a Uia. Akira, surpreso, perguntou quem era essa instituição. Explicaram que Uia governava o mundo atual. Os países já não existiam, haviam sido substituídos por essa ordem que extinguira os antigos governos, colocando fim às guerras e instaurando uma paz que parecia inquebrável. Akira ficou chocado com tal revelação. Alguns homens insistiram que o relato deveria ser feito o quanto antes, temendo punições, pois já haviam ocorrido casos de pessoas castigadas por ocultarem relíquias. Guiales, por outro lado, ponderou que Akira havia acabado de despertar e não compreendia bem o mundo em que estava. Taverina apoiou essa ideia, dizendo que seria melhor ajudá-lo a se adaptar antes de qualquer decisão. A postura obediente de todos para com esse raciocínio deixou Akira impressionado. Quando a noite chegou, a maioria repousava, mas Akira não conseguiu dormir. Suas perguntas não paravam. Saiu para tomar ar fresco, percebendo pelo calor que era verão. De longe, via as luzes de outros povoados brilhando no horizonte. Uma tristeza tomou seu peito ao pensar em Towa. Lágrimas escorreram silenciosamente. O que mais o surpreendeu foi notar, de relance, a figura da garota de antes, observando-o da torre de vigia. No dia seguinte, ele decidiu conversar com Id em busca de respostas. Foram juntos até um mercado, onde Akira percebeu que os produtos e técnicas lembravam o século XVIII. Havia moedas em circulação, e ele concluiu que o valor delas devia ser regulamentado pela própria Uia. Pediu a Id um lugar onde pudesse encontrar livros, e ela o levou até a escola. O tempo todo, outra garota o seguia, fingindo comprar objetos. Akira folheou alguns livros infantis, mas nada do que encontrou lhe parecia útil. Perguntou então se existia uma forma de se comunicar diretamente com os membros de Uia. Irritada, Id respondeu que detestava aquela instituição, chamando-os de arrogantes e violentos. Naquele instante, viram uma celebração em uma igreja. Akira perguntou o que acontecia, e Id respondeu que era uma união, embora ele enxergasse apenas mulheres no ritual. Confuso, quis saber o que era exatamente aquela cerimônia. A garota explicou, surpresa, que se tratava de algo semelhante a casamentos, mas muito diferente do que Akira conhecia. Podiam envolver 3, 4 ou mais pessoas, sem limite de gênero. Ricas famílias se uniam por pactos, e, segundo seu pai, Uia punia quem ultrapassava o número permitido. Aquilo desconcertou ainda mais Akira. Id contou que em sua própria família havia uma união entre sua mãe e 2 pais, algo que o deixou profundamente pensativo.
O contraste cultural despertou nele memórias com Toa, lembranças de quando conversavam sobre o futuro e até o momento em que ele lhe dera um anel, surpreendendo-a com aquele gesto. A saudade apertou seu peito, mas logo foi chamado de volta ao presente quando Taverina apareceu para buscá-lo. Precisavam de sua ajuda como sábio. Seguindo-a, Akira viu que um trator estava danificado. Após examinar a máquina, percebeu a falha e garantiu que poderia consertá-la, deixando todos em choque, pois acreditavam que ela estava perdida desde o terremoto. Minutos depois, conseguiu fazê-la funcionar novamente para a alegria geral. Contudo, a comemoração foi interrompida pela voz de Canis, um comissário de Wia. Todos os aldeões ficaram tomados pelo pavor. Ele elogiou a habilidade de Akira, mas logo anunciou que deveria levá-lo, chamando-o de artefato de interesse de Wia e declarando que não deveria ser tratado como um civil. Wia tentou impedir, mas Canis reagiu furioso e disparou contra sua perna, acusando-o de traição por não ter relatado a existência de Akira. Além disso, disse que levariam também sua filha como testemunha. Taverina protestou com firmeza, declarando que não permitiria. Porém, Canis, imponente, respondeu que apenas cumpria ordens. Aquele que havia denunciado a situação tentou argumentar que não fora esse o combinado, mas a decisão já estava selada. Assim que tudo pareceu se acalmar, Guia comentou que pretendia registrar o relatório, mas Canis retrucou dizendo que aquilo não passava de desculpas banais. Em seguida, empunhando um bastão elétrico, acertou diretamente o ferimento dele, o que deixou todos sem reação, incapazes de fazer qualquer coisa. Algumas horas depois, o protagonista já seguia em um vagão ao lado de Ichi e Wi. Este, cabisbaixo, pediu desculpas, dizendo que a culpa de tudo aquilo era dele. Porém, assim que o trem parou, Canis ordenou que os moradores desembarcassem, deixando apenas a relíquia naquele vagão. Sem hesitar, ordenou ainda que seus guardas executassem todas as testemunhas e retornassem à vila para eliminar o restante, já que havia decidido que ninguém que tivesse conhecimento da relíquia poderia sobreviver. O protagonista, sentindo-se cada vez mais impotente, pensou que Canis era um monstro. Ele, no entanto, apenas riu, afirmando que todos lhe obedeceriam de qualquer forma. Nesse instante, Akira escutou uma voz mandando que se abaixasse, justamente no momento em que todo o vagão foi destruído. Ele então viu a silhueta de uma garota que, em um piscar de olhos, correu até Canis e o atingiu com força devastadora, lançando-o contra as ruínas. Furioso, Canis rugiu que ninguém deveria atravessar o seu caminho. Confuso, Akira questionou quem aquela garota era e por que havia o salvado. Ela respondeu dizendo que ele ainda estava preso em uma realidade do antigo Japão e garantiu que poderia libertá-los, mas precisaria que confiassem nela e aceitassem sua proposta. Kira, sem alternativas e desesperado por ajuda, concordou de imediato e pediu que ela o auxiliasse. A garota então ordenou que procurassem um local seguro. No mesmo momento, os soldados abriram fogo, mas um escudo invisível bloqueou todos os disparos, devolvendo as balas contra eles próprios. Em seguida, a jovem avançou com grandes saltos em direção aos inimigos mais distantes, eliminando-os com cortes rápidos e movimentos precisos. As balas não a afetavam graças à barreira protetora, o que deixou Akira e seus companheiros em estado de choque diante de tanto poder. Logo, ela se aproximou novamente de Canis, dizendo que sua organização era inútil. Percebendo-se encurralado, ele tentou fugir de qualquer forma, mas aquilo apenas decepcionou a garota, que o chamou de perdedor. Nesse momento, Akira conseguiu reagir e acertou um dos soldados antes que ele disparasse contra ela. Canis, porém, surgiu novamente dentro do trem empunhando uma metralhadora, determinado a não ser superado. A garota, irritada, desviou dos disparos com agilidade impressionante, até que seu corpo começou a se transformar. Ela firmou os pés no chão e, em seguida, moldou a própria mão em forma de canhão, disparando uma rajada incandescente capaz de derreter até o metal mais resistente. O ataque atravessou até uma montanha próxima, deixando para trás uma cratera colossal. Atônito, Akira murmurou que ela não podia ser humana. A garota confirmou, revelando ser uma androide chamada Yuguri, o que deixou o protagonista ainda mais confuso. Ela então se aproximou dele com serenidade, afirmando que lhe devia um favor, já que havia feito uma promessa. Ao retirar o disfarce e revelar o rosto, Kira ficou paralisado, pois era idêntico ao de Toa. Yuguri, com firmeza, declarou que eles deveriam se casar. E assim termina o resumo de hoje.
Naquele instante, o protagonista pergunta se ela é uma Toasa, mas a jovem nega e se apresenta como Yuguri. Ela afirma ainda que eles deveriam se casar e compartilhar certa intimidade, o que o deixa sem reação. Ele comenta que aquilo foi repentino demais, mas Yuguri reproduz a gravação em que ele prometia fazer tudo o que ela pedisse, cercando-o com um sorriso confiante, pois sabia que era exatamente o que ele desejava. Em seguida, ela exibe um anel, e o rapaz se espanta, reconhecendo-o como o mesmo que havia dado a Toasa. Parecia impossível, mas tudo indicava que ela a conhecia. Yuguri, porém, responde de forma fria que essa é uma informação confidencial, surpreendendo ainda mais o protagonista, já que até os gestos da garota lembravam os de Toasa. Enquanto isso, Iri, com lágrimas nos olhos, aponta para o pai, e Akira declara que, por hora, o mais importante é cuidar do ferimento de Uia. Algumas horas depois, todos retornam à aldeia, onde o informante, visivelmente arrependido, pede desculpas, afirmando que toda a culpa era dele. Akira, compreensivo, diz que entende as razões por trás de suas ações, pois ele apenas queria salvar a aldeia e garante que não o responsabilizará por nada. Explica ainda que Owell estava atrás dele e que seria melhor se partisse, evitando atrair mais problemas ao grupo. Pouco depois ele se despede de todos, esperando que um dia possam se reencontrar para conversar sobre como o mundo era antes. Quando Akira pergunta se ela pretende segui-lo o tempo todo, Yugure responde que ele ainda não deu uma resposta à proposta de casamento. O rapaz argumenta que não pode se casar com alguém que mal conhece, e ela, sorrindo, retruca que ele deveria começar a conhecê-la. Ele aceita, embora a advirta para não fazer nada muito estranho, e diz que irão até o local onde ela havia despertado para tentar descobrir algo. Ciente de que ela é um androide, Akira pede que revele qualquer informação que possua, mas Yugure se recusa, dizendo que muitos desses dados são sigilosos e que, se ele quiser obtê-los, deverá casar-se com ela. Depois de algum tempo, eles chegam a um laboratório em ruínas, e Akira logo se arrepende de ter ido à noite, pois a escuridão não permitia ver quase nada. De repente, Yuguri o empurra com força para um local mais protegido, cobre-lhe a boca e ordena em voz baixa que ele fique em silêncio. Ela aciona um sistema de camuflagem para não ser reconhecida, já que um androide surge destruindo parte do local. Nesse instante, Yuguri reconhece Jakubo, que também chega ao laboratório e começa a vasculhar tudo com sensores que detectam presenças vivas. O protagonista se espanta ao perceber que os dois androides possuem o mesmo rosto de Yuguri. De súbito, um deles desfere um golpe nos escombros onde Idi estava escondida, assustando Akira, enquanto Yuguri pede que ele não se mova para evitar que a garota se machuque. Os androides questionam o que ela faz ali e se sabe algo sobre a morte do comissário. Idi confirma que sabe, mas não pode revelar quem o matou, pois essa pessoa havia lhe salvado a vida. Ela também afirma não saber onde a tal pessoa está agora. Ao perceberem que ela não mentia, as duas androides se irritam por não terem conseguido localizá-la e decidem partir. Logo depois, Akira se aproxima de Idi e pergunta o que ela fazia ali. A garota explica que veio entregar um relógio que encontrara naquele lugar. Ao ver o objeto, Akira percebe que dentro dele há uma mensagem de despedida de Toasa, agradecendo-lhe por tudo e dizendo que ele sempre seria o amor da vida dela, mas que havia cometido muitos erros e que seria melhor que ele nunca mais a procurasse. A gravação termina com uma despedida melancólica, e Akira sente o coração apertar. Ele comenta, impressionado, que aquela mensagem havia sido deixada há 200 anos, o que significava que Toasa provavelmente já havia morrido de velhice. Mesmo assim, ele não perde a esperança e decide procurá-la, começando por Tóquio, onde eles moravam. Yuguri, animada, declara que o acompanhará, seja na saúde ou na doença, o que faz Akira suspirar, dizendo que não pretendia se casar tão rápido. Ainda assim, ele sente que pode confiar nela e decide que é hora de seguir em busca de Toasa. Naquela noite, ele questiona quem eram aquelas garotas que haviam aparecido no laboratório. Yuguri explica que eram capitãs das Brigadas Especiais de Owell, uma organização que controlava toda a tecnologia e estava à sua procura. Ela, porém, não podia revelar mais nada, já que essas informações eram confidenciais. Curioso, Akira pergunta então por que ela deseja tanto se casar com ele, já que ele havia sido noivo de outra mulher. Yuguri responde com naturalidade que ele ainda não era casado, e que isso significava que ela tinha a chance de fazê-lo amá-la ainda mais do que amou Toasa.
Com um olhar decidido, ela se aproxima e o envolve nos braços, afirmando que pode fazê-lo feliz, pois, mesmo sendo um androide, foi projetada para atender qualquer necessidade humana. O rapaz, corando, pede que ela pare, e ela, divertida, aceita, observando que ele a chamara pelo nome. No dia seguinte, eles se despedem de Id e retomam a jornada juntos. Chegam a um porto onde conseguem embarcar em um pequeno barco rumo à próxima cidade. Durante a travessia, conversam com o condutor, que pergunta para onde seguem. Quando Akira responde que estão indo para Tóquio, o homem se surpreende, dizendo que é uma viagem muito longa. Ao chegarem à cidade seguinte, Akira percebe que tudo está muito diferente de como se lembrava. Caminhando pelas ruas, ele acaba esbarrando em uma garota e derrubando seus pertences, inclusive um pincel que se quebra ao cair. Sentindo-se culpado, ele se desculpa e promete comprar outro para ela. Enquanto isso, Yuguri examina os objetos da jovem e se surpreende ao ver um livro em suas mãos. A garota, que se apresenta como Amoru, explica que aquele era seu livro favorito. Pouco depois, Akira retorna com um novo pincel, mas se espanta quando o vendedor lhes entrega troco a mais. O dono da loja percebe e fica furioso, acusando o rapaz de ter se aproveitado. Irritado, ele o empurra e reclama que o item vendido era um Red Gear em mau estado. Yuguri rapidamente puxa Akira dali para evitar confusão. Ele pergunta o que significava Red Gear, e ela explica que se trata de humanos que perderam seus direitos, pois a organização Owell transforma criminosos e pessoas endividadas em trabalhadores controlados por chips. Esses indivíduos servem em troca de abrigo e alimento. Akira fica chocado, e Yuguri observa que ele tem um coração muito pacífico, mas que deve evitar se envolver com qualquer coisa relacionada a Owell. Ainda assim, Akira entrega o novo pincel a Amoru, que agradece e pergunta para onde eles estão indo. Ele responde que pretendem chegar ao Monte Ozori. A garota se espanta e explica que há muitos pontos de controle de Owell naquele caminho, mas oferece ajuda, dizendo que conhece uma rota alternativa onde não serão interceptados. Assim, o grupo segue viagem por várias trilhas, enquanto Amoru desenha em seu caderno, o que impressiona Akira, pois ela consegue fazê-lo mesmo em movimento. Durante a caminhada, Yugure nota algo gravado nas costas da garota, um código estranho. Horas depois, ao pararem para comer, Akira agradece a Yugure pela refeição, elogiando sua precisão na caça. Ele então pergunta como ela obtém energia, e Yugure mostra o núcleo brilhante em seu peito, que fornecia energia constante, dispensando a necessidade de se alimentar. No entanto, ela confessa que gosta de comer por prazer. Quando Akira se aproxima curioso, ela o alerta com um olhar sério, dizendo que ele deve ser responsável por tudo o que toca. O serviço era realmente impressionante, mas ele parecia se divertir com o constrangimento do garoto. Ele conversava com a garota porque já sabia que o livro que ela possuía era proibido, embora prometesse que não iria tirá-lo dela, apenas queria dar uma olhada. Então, Amoru decidiu mostrar o livro e revelou que ele pertencia aos seus pais, que eram ilustradores. Por isso ela queria desenhar, para manter vivo o legado deles e também de nosso primo, que tinha certeza de que conseguiria obtê-lo. A garota se emocionou profundamente ao ouvir aquelas palavras, mostrando o quanto aquilo significava para ela. No dia seguinte, chegaram à cidade. Akira se mostrava preocupado com os guardas de Owell, mas Yugure explicou que não conhecia os rostos deles, então poderiam entrar sem maiores problemas. Para a surpresa do protagonista, tudo aconteceu de forma muito mais fácil do que ele esperava. Yuguri então confidenciou que vivia dessa maneira há 150 anos, embora naquele momento estivesse um pouco com fome. Eles se dirigiram a algumas barracas de comida, e Akira ficou surpreso ao ver como Yuguri devorava tudo. Mesmo assim, ele confessou que não gostava de ver que tinham que ciscar em todos os lugares. Yuguri, por sua vez, disse que ele precisava se acostumar, pois a justiça mudava conforme o tempo. Enquanto Akira se levantava para comprar mais comida, alguns guardas o cercaram, apontando armas. Avisaram a Yuguri que, se ele fizesse qualquer movimento, aquele humano pagaria caro. Eles submeteram Akira, quando um homem estranho se aproximou, se apresentando como Marlon. Ele afirmou que já tinha informações sobre o garoto do passado e o androide com o mesmo rosto de Joe e Yumi, ordenando que se rendessem. Amoru correu em direção a Marlon, que a cumprimentou pelo trabalho realizado, explicando que aquele Har os havia enganado completamente. A garota se arrependeu imediatamente. Marlon prometeu devolver os livros dos pais de Amoru,
conversando com ela como se tivesse cumprido sua parte do acordo. Mas, com um sorriso cruel, revelou que os livros proibidos haviam sido queimados há muito tempo e não existiam mais. Apesar de se arrepender de mentir, disse que era necessário. Ele a derrubou no chão e ordenou aos guardas que aplicassem a mesma punição que haviam dado aos pais dela. Quanto ao androide, seria levado, garantindo uma boa promoção para ele. A Moru, furiosa, atacou Marlon com um golpe potente, conseguindo distraí-lo. Yuguri aproveitou a oportunidade para pegar a protagonista, e em segundos já estava fora do local. Marlon ficou extremamente irritado por terem perdido seu alvo e chutou a Moru, culpando-o por estragar tudo. No entanto, ficou surpreso ao perceber que ela carregava o livro, que segundos depois foi tomado e queimado, enquanto a Moru implorava em lágrimas para que isso não acontecesse, gritando desesperadamente ao ver a destruição da obra. Enquanto isso, Brota disse a Yuguri que deveriam ir atrás da garota, mas ela não concordou, lembrando que ela os havia traído e zombado deles. Akira, por sua vez, afirmou que a garota havia sido manipulada e que não poderiam deixá-la sozinha. Ele sentia que tinha alguma culpa, pois fora ele quem a encorajara a continuar perseguindo seu sonho, sem imaginar as consequências. Yuguri, no entanto, explicou que tinha princípios que não podia quebrar e perguntou se ele se casaria com ela caso conseguisse salvar Moru, deixando o protagonista irritado. Ele respondeu que ela era definitivamente apenas um androide, chocando Yuguri com suas palavras. E assim termina o resumo de hoje.